Meu nome é Elaine, sou a mãe do Rafael e mãe da Lawanda. E eu sou a Lawanda, irmã do Rafa. O Rafael, ele foi uma criança desejada mesmo antes de eu ficar grávida dele. O pai dele já tinha até o nome dele, que ele já chamava ele de Rafael. A gente até às vezes já planejava como que ia ser quando o Rafael chegasse. Em 2011, né, nós fizemos uma viagem. Quando eu voltei, eu estava grávida do Rafael. No terceiro mês de gravidez, quando eu fui fazer a primeira ecografia, eu descobri que ele tinha translucência nucal aumentada e os médicos disseram que eu poderia ter uma criança especial. Daí, depois do parto, ele nasceu e foi para UTI. E quando foi fazendo os exames, né, depois de nascer, que descobriu que ele tinha genesia de corpo caloso, que ele tinha uma hidrocefalia não comunicante e ele era uma criança que não conseguia sair da ventilação mecânica. Com 27 dias ele colocou a tráqueo, ele ficou 99 dias, como eu disse, na UTI porque ele não saía da ventilação. Eu me lembro que era assim, dia 22 de dezembro de 2012, né? Uma médica chegou lá e falou se a gente queria levar ele para casa, né? Daí, na época, a gente não conhecia nada sobre essa questão, né, de hospital, tudo e tal. Aí nós alugamos um home care e fomos para casa com ele. Sim, e no primeiro dia que ele foi para casa, a gente chegou, colocou ele todo instalado lá. Acho que não deu 20 minutos a gente já queria voltar pro hospital. De medo com ele, porque ele começou com tosse, foi um desespero assim. Aí a gente conseguiu, estabilizamos, ficamos em casa, ele estabilizou, a gente conseguiu passar o Natal, foi Natal, Ano Novo, bem tranquilo. Quando foi no dia 9 de janeiro, ele começou a ficar mal, né? Começou com chiado, a gente foi pro hospital. Aí fomos pro hospital, ficamos internados, de novo. Era o dia 11, a gente ia de alta pra casa. Aí, à noite, assim, ele teve um mal súbito, que nem os médicos depois não soube explicar esse mal súbito. Ele teve um mal súbito e foi chamada de emergência, veio tudo. E ele voltou, assim, sabe? Teve esse mal súbito e voltou. Nesse voltar da anestesia, ele fez uma parada. Ele parou, 40 minutos parado. A médica veio, chamou e falou assim, olha, infelizmente o Rafa faleceu. A gente fez de tudo, não dá mais para ficar reanimando ele e, infelizmente, não tem muito mais o que fazer. A enfermeira saiu gritando lá de dentro que ele tinha voltado. Eles tinham parado de reanimar ele e ele voltou. No dia que ele estava no estado mais grave, né, que eles mandaram chamar a família, né, lá tudo, era dia do meu aniversário, dia 12 de janeiro. E aí a minha mãe me disse assim, se eu tinha batizado ele. Daí eu falei, não batizamos. Daí meu marido ligou pro padre. A gente ficou quase uma hora, mais ou menos, assim, conversando entre a cerimônia que ele fez, do batismo, tudo, nós ficamos. E o padre foi embora. Daí, na noite, ele saiu acho que de 6 das medicações que ele estava. Aí a médica falou assim, eu vou tentar tirar a ventilação mecânica dele, porque se eu conseguir pelo menos baixar um pouco, ele estava com 100% de ventilação mecânica. Ela começou na hora do almoço, tirar a ventilação, à tarde ele já estava saindo. Só com oxigênio normal. Com 2 anos, ele internou por era laringite. Só que nessa laringite, ele pegou uma infecção grave. Daí, nessa infecção grave que ele pegou, ele ficou 4 meses internado. Daí, ele perdeu toda a deglutição, sabe? Ele também fez parada, quase morreu. E ele perdeu toda a deglutição, teve por gastro. O pastor ficou lá comigo quase uma hora também. E o Rafa voltou. Eu lembro que era umas 12 da manhã, a ventilação, né, mecânica parou e não apitou. E ele parou. Aí a enfermeira ficou com ele e eu chamei a médica, porque era de madrugada, né? E a médica veio, fez adrenalina nele tudo. Aí ela pegou e fez assim, positivo pra mim que ele tinha voltado. E ele voltou batendo palma. Nesse tempo todo, eu conheci a Karina Fink, que foi a pessoa que me apresentou a neurointensiva. Eu nem sabia que tinha terapia assim diferenciada fora. As clínicas, né? Eu não sabia, eu não conhecia. Aí ela me mandou, ela falou assim, vai lá, conhece a neurointensiva, porque eu acho que o Rafa agora já tá pronto para isso, né?
Aí eu fui, me lembro que a primeira pessoa que eu conheci da neurointensiva foi a Marcela, sua irmã. Porque eu fui pensando na fisioterapia só. Que a ideia era fisioterapia. Aí a Marcela falou, não, psicóloga, TO, não sei o que, colocando Passou tudo. um leque gigante de terapia. Aí fui na neuro passou tudo. A gente foi ganhando o mundo, por quê? Porque o Rafael parou de internar, né? A partir do momento que ele começou a fazer terapia, ele parou de internar. E o primeiro dia, né? Teve o primeiro dia da clínica, que é um dia que acho que nem ele deve esquecer, né? Que a gente se arrumou todo, né? Colocamos a bolsa, oxigênio, tudo preparado pra ele. Colocamos ele dentro do carro e vamos. Quando a gente na porta de casa, ele pegou e começou a fazer birra. Começou a querer sair do meu conforto. A minha mãe... Ele ficou roxo, né? Ele ficou roxo. A minha mãe já entrou em desespero. Que não vamos mais, que não vai dar certo isso. Daí eu falei, não, a gente vai sim. Peguei ele dentro do carro, fui com ele no colo, o caminho inteiro, ele se jogando dentro do carro. E chegamos lá. Foi o caminho mais longo da vida da gente, mas dava chegamos. 10 minutos, né? 10 minutos de casa, foi um caminho muito longo. Chegamos lá, descemos ele do carro e foi o primeiro dia. Acho que se aquele primeiro dia não tivéssemos levado ele, a gente nunca mais tinha levado. O divisor de águas da neurointensiva é isso mesmo, né? De a gente conseguir colocar ele no universo do mundo, né? A liberdade dele, né? Que ele fazia muita birra, né? Aí ela não desistiu não dele, desistiu né? dele, conseguiu pôr ele de pé, né? Foi assim... Era no choro, nos gritos, mas ele ficou. Tanto que depois ele era apaixonado por ela, né? Sim. Eles dois eram os chicletes, os dois juntos. E a gente foi aprendendo com o tempo, né? A gente foi aprendendo. A liberdade, né? Primeiro vamos num caminho, foi a clínica. A clínica, primeiro a gente começou a se acostumar. Aí ele começou a virar rotina na vida dele. Até ele, né? Se ficar um dia sem vir pra clínica, ele já desorganiza, se ele ficar sem vir pra clínica. Ele tem a rotina dele, ele já sabe que tem horário pra vir, já sabe todos os tempos certinho. Ele não pode ficar sem terapia. É incrível, ele não pode ficar sem a psicóloga. Principalmente. De jeito nenhum. A psicóloga nenhum. é o mais importante pra tudo no Rafa. A psicóloga que organiza é a pessoa que ele mais escuta, assim, é a psicóloga. E ele lembra, assim, diariamente, tudo que ela ensina pra ele. Ele sempre lembra e a gente percebe que ele repassa pra gente todas as informações que ela ensinou pra ele. E ele aprendeu, né, a se comunicar, né? Eu tive que acostumar a vir pra clínica sem ela, né? Com ele no bebê conforto atrás, tudo. O primeiro dia, assim, foi um divisor de águas pra mim também. Porque eu não tinha coragem de levar ele, não tinha coragem de ir pro centro com ele de jeito nenhum. A psicóloga também me ajudou aqui. Né, a gente conversou muito sobre isso também. E eu comecei a levar ele no Instituto Paranense do Cego. E hoje o Rafael, ele praticamente está quase andando sozinho, né? Ele só não anda sozinho, mas eu acredito que falta pouco. Toda a causa que eu levo para os terapeutas do Rafa, aqui na clínica, todos eles acolhem, né? Então, assim, eu me sinto sempre acolhida por cada terapeuta. E eles, em conjunto, conseguem me dar um norte, assim, de tudo que eu tenho que fazer com ele, né? Porque sozinha a gente não consegue. Eu acho, assim, que um dos momentos marcantes pra mim foi o dia que elas saíram com o Rafa. Foi a primeira vez que eu fiquei longe do Rafa. Foi o dia do mercado, acho que foi bem... Elas, na verdade, nem avisaram a gente, não, né? Ela me avisou que ia. Mas, tipo assim, elas já estavam com as coisas prontas. Elas falaram assim... A gente vai levar o Rafa com mais, acho que 2 crianças, né? Sim, no mercado. Elas foram, assim, fazer compra mesmo, né? E o Rafa, eu nunca tinha ficado longe do Rafa. Então, elas falaram assim, não, a gente vai levar ele, a gente vai fazer compra. E elas colocaram ele dentro do carro, passaram o cinto de segurança e mais 2 crianças e foram embora. Hoje eu entrego ele para terapeuta. E ele fica, às vezes, porque não precisa aspirar tanto hoje em dia, tudo. E às vezes ele fica todos os horários lá, troca de sala de terapeuta. E muito independente. Às vezes passa lá por mim com a terapeuta, nem... Primeiro foi o desapego da mãe, né? Em eu parar de vir com ela, né? E eles começarem a vir sozinhos, né? Então, assim, acho que pra ela amadureceu muito mais ainda nessa questão. E ela ter que sair com ele sozinho, né?
e começar uma nova rotina, tanto de horário, né? E Sim. ele somente com ela, né? Então ele teria que entender que eu não estaria mais com ele, né? Todos os dias, mas eu sempre estava presente, né? Eu sempre tô olhando os grupos, né? Sempre tô acompanhando. Ela tá no grupo. Às vezes eles chamam no grupo lá, eu já tô lá no trabalho, mas já tô olhando no grupo. Daí eu falo, mãe, o que aconteceu com o Rafa? O que aconteceu? Por que chamaram tal dia, né? Então eu sempre tô olhando. É uma rotina natural, né? Assim, que é pra mim, assim, é mais leve. Hoje é muito mais leve. Com relação a tudo, né? Até com relação a ele dentro, né, de casa. E dentro de casa também, né? Agora, às vezes ele fala, nossa, o Rafa nem tá aqui, parece. Que ele tem os momentos dele, ele fica no sofá, ele assiste a TV dele, no momento dele, ele gosta de ficar no cantinho dele. Ele tá muito independente também, Sim. Né? Ele criou uma liberdade, ele mesmo também se deu uma liberdade dele mesmo. Até da mãe, desapegou um pouco da mãe também, pra ficar mais sozinho ou ficar só com o pai, né? Sim, ele adora caminhar com o pai dele, né? O pai dele chega do trabalho, ele pede pra eu pôr o sapato no pé, que ele quer ir pra rua caminhar. Hoje, eu posso dizer que a gente tá num momento, assim, de muita felicidade, né? De saber o quanto que o Rafa ganhou, né? Porque o Rafa, ele tinha muito para ser uma criança acamada, né? Porque ele tem uma hipotonia assim severa, mas hoje ele é uma criança praticamente independente. Toda a parte da terapia dele também, né? Sempre dá retorno. Sempre dá retorno. Tudo que ele aprende, assim, a terapeuta mostra pra ele num dia, no outro dia ele já tá mostrando pra gente lá em casa, ele conta, eu chego em casa, né? Ele me conta tudo o que aconteceu no dia a dia dele, aonde que apertaram, o que fizeram aqui, aonde que encostaram nele, ele me conta tudo. E assim, eu pergunto pra minha mãe, foi isso? Foi isso mesmo que aconteceu. Esse divisor de águas entre as terapias, assim, foi o que levou o Rafa a chegar onde ele tá hoje, né? E ele não esquece de nenhuma terapeuta passada, assim. Uma terapeuta nem atende, mas ele, se ele vê ela, ele já lembra da voz, ele já abraça, já. E ele lembra o que ela fazia com ele também. Se ele fosse uma fisioterapeuta, ele já mostrava onde que ela encostava nele, assim, se fosse uma fono, né? Ele também já mostrava o que ela fazia. Ele tem uma memória, assim, das terapeutas muito boa também. Né? O Rafa sempre foi muito amado aqui, né? Muito amado, muito bem atendido, né? Então a gente só tem mesmo a agradecer, né? De tudo que foi feito pelo Rafa, né? Vocês, tudo, sempre a gente precisa, né? Tão aberto a conversar com a gente, tudo. Então é só agradecer.